Bom, Maurício Saraiva e Vaguinha, o mês de maio acabou pro Internacional, correto, Bertoncello? O Inter joga só no domingo. Domingo que é dia 1º de junho. Dia 1º de junho. Maio então, acabou. O mês de maio acabou. E o mês de maio, Maurício, se a gente for fazer um fechamento do que está acontecendo com a vitória de hoje contra o Bahia, sim, a gente vai ter, primeiro, um Inter que em certo momento se atrapalhou contra o Nacional do Uruguai, depois perdeu contra o Nacional em Medellín, e de um Inter que jogou muito menos do que já jogou na temporada atual. Só desculpa interromper, né? Oi. Quando eu falei Ramírez, é Benítez, né? Sim. Benítez, lateral direito do Cerro Porteño, que o Inter tá... Exatamente. Desculpa pela interrupção. E o Inter que jogou muito menos do que já tinha jogado nessa temporada ao longo do mês de maio. E houve um momento, Maurício, que o Inter se confrontou com uma dificuldade muito grande pela frente, que tinha em vista 2 jogos decisivos de Libertadores que o Inter não poderia perder esses jogos. O Inter não poderia se complicar ainda mais e ficar de fora das oitavas de final. E aí, pouco a pouco, o Inter foi conseguindo superar as adversidades do jeito que dava. Venceu os 2 jogos de Libertadores, nesse meio do caminho fez o dever contra o Maracanã e se classificou na Copa do Brasil. E se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, o Inter está mais embaixo, mas está fora da zona do rebaixamento, Maurício. Então, digamos que nesse mês de sobrevivência, o saldo é positivo, não parece? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E o que eu mais saúdo nessa noite de classificação do Internacional é o reencontro do Roger consigo mesmo, do time com a própria proposta, que é do jogo de passe, do jogo de aproximação, do jogo que transita numa faixa de 40 metros, em que faz pressão ou meia pressão no adversário, que marca longe do próprio gol, que aciona a passagem dos laterais a partir dos seus pontas ou meia ponta, no caso do Gustavo Prado no primeiro tempo, e ponta do Vitinho no segundo tempo. Este Internacional mais fluido, com mais capacidade de acerto técnico do meio para frente, esse Inter deu uma resposta de atitude, sim, que se queria, se precisava, mas de reencontro com a sua essência. Do Roger com as suas ideias, dos jogadores muito à vontade com essa ideia recomposta do Roger e uma virada que chancela tudo isso. Por isso que eu estou chamando desde o primeiro tempo, Diori, de a anti-retranca do Roger. O Internacional se defendeu com a bola no pé, com a bola em seu poder, às vezes menos vertical do que gostaria, no segundo tempo muito mais vertical do que na primeira etapa, e com isso ele toma gol, ele empata e vira. Este reencontro do Inter é a segunda melhor notícia da noite. Reencontro do Inter consigo mesmo, porque a primeira, claro, Diori, é uma classificação líder do grupo mais difícil da Libertadores. Vaguinha, alívio e saber que daqui a 40 dias, mais ou menos, é isso, Bertoncello? O Internacional joga outra Libertadores. Tem mais um tempinho, né? Porque é em agosto. Em agosto, metade de agosto, vamos colocar mais um pouquinho. 60 assim. dias? Quase isso. São 2 meses para o Inter estrear numa nova Libertadores, Vaguinha. Sabe que hoje aqui, Diori, eu achei que ia ser mais dramático, tá? Eu achei que o Bahia ia levar até o final com o empate, né? Pressionando com o empate ou até mesmo com 1-0. Tá, eu imaginei aqui que a gente ia sofrer até o final, mas o time deu uma resposta espetacular, virando o jogo rapidamente, né? Empatando e depois o Borré virando o jogo. Então, não foi aquele drama todo que eu estava imaginando para os minutos finais. E depois que o Inter fez o gol, controlou, né? Teve uma falta ou outra do Bahia no lado de campo, ali perto da área. O Antony fez uma grande defesa numa falha na saída de bola do Fernando, né? Que não costuma errar. Mas o Inter controlou muito bem. Eu acho que o ponto que o Maurício pega é do reencontro das melhores escolhas do Roger. E ele tomou essa atitude em um momento decisivo. Aliás, se a gente for pegar as 2 últimas partidas, mesmo com os 3 volantes, o Roger tem um acerto lá contra o Nacional do Uruguai. O Roger acerta lá, porque ele bota 3 volantes e a ideia de jogo dele funciona. Ele neutraliza o Nacional, faz 2 gols e volta para Porto Alegre com essa vantagem do empate. E aqui ele vai muito bem. O Inter fez um jogo no primeiro tempo de marcação forte no campo do Bahia, como disse o Maurício, e teve oportunidades, faltou um pouco de capricho. E o gol foi uma falha, assim, meio que coletiva, porque gol de lateral é sempre muito estranho, né? Mas a resposta vem logo na sequência. O Rogério falou em chutão, o Rogério falou em balão. Não, Rogério, vamos ver o gol de novo. Vamos ver que o Vitão faz um lançamento por cima, que o Borré disputa a bola com o zagueiro
que ela sobra pro Alan Patrick, que com muita qualidade prende, segura, encontra o Bruno Henrique ajeita e o Vitinho faz o gol. Do acerto do Roger, né, que vai muito bem lá no Uruguai, né, e traz aqui a decisão para Porto Alegre e acerta de novo. E aí ele vem com o time, aquele time que a gente sempre fala, né, se apoia naquilo que tá dando certo. E o Roger hoje se apoiou, fez a escolha certa pelo Gustavo Prado no primeiro tempo. Depois, ao invés de tirar o Gustavo Prado, que cansou, nitidamente ele cansou, né? Ao invés de tirar o Gustavo Prado e colocar o Thiago Maia, não, ele bota o Vitinho em campo, sabedor, já que a dificuldade poderia aparecer ali na frente no jogo, como apareceu com o gol do Bahia, e aí deu tudo certo. Deu tudo certo com uma classificação gigante do Internacional para a próxima fase da Libertadores. Eu falei no início, Jory, falei antes do jogo, eu disse que chegar às oitavas de final é pouco pro Inter. Garantir a classificação, ótimo. Tinha certeza que o torcedor comemoraria o segundo lugar. Mas o Inter, a grandeza do Inter, permite que a gente possa pensar em algo maior dentro da competição. E olha só, nós classificamos em primeiro, vamos disputar oitavas de final, o segundo jogo, dentro de casa. E, gente, é muito forte isso aqui. O Beira-Rio é muito forte. Torcedor que está indo embora para casa agora, torcedor que está no seu carro, indo para o interior do estado, sabe, fez a diferença. E mesmo num dia terrível em Porto Alegre, de muita chuva, não para de chover desde as 10 horas da manhã aqui na capital, mesmo assim, a torcida se fez presente e pode voltar com mais força a partir das oitavas de final. E aí eu falo um pouquinho também, meu amigo Jory Vasconcelos, que nós temos que ter um pouquinho de sorte também no sorteio, né? Vamos ter um pouquinho de sorte, porque fizemos um programa de 8 horas. O Marcos Bertoncello me botou 8 horas dentro do estúdio, lá na primeira fase, para fazer um sorteio e aí deu tudo errado. Tu não me bota dentro de estúdio, Marquinhos. Na segunda-feira. Meio-dia, segunda-feira. Vai ser jogo rápido. Começa domingo o programa. Quando eu falo em ter sorte, eu sei que para ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Mas, por exemplo, o ano passado, em 2023, o Inter pegou River Plate nas oitavas de final. River Plate. Foi um sufoco lá, mas conseguimos um resultado importante e trouxemos a decisão para cá e ganhamos nos pênaltis. Qualidade depois altitude. Qualidade depois altitude. Exatamente. O primeiro foi o River, né? Isso. Depois foi o Bolívar, né? Com altitude. Um pouquinho de sorte, gente. Eu tô pedindo demais um pouquinho de sorte. Depois de um sorteio que foi muito duro com a gente e que prejudicou, inclusive, largada do Campeonato Brasileiro. Porque a gente precisou esticar a corda nesse grupo difícil, nos jogos desse grupo difícil. Então, um pouquinho de sorte segunda-feira, meio-dia, e eu tenho certeza que essa sinergia que a gente viu hoje aqui vai continuar para nos empurrar para umas quartas de final. E aí, quando eles abrirem os olhos, o Inter já está entre os 8 da América.